Yo quisiera así que antes de... Tomen asiento, por favor. Eu queria que antes Invitar a mi esposa que saludara. que passasse a minha esposa, eu queria cumprimentá-la. Una de las cosas que eché de menos en Brasil que fui solo, no fui con ella. Uma das coisas que eu fiquei com saudade no Brasil, que eu fui sozinho, não fui com ela. Que Dios les bendiga. Que Deus os abençoe. Siempre también para nosotros es una bendición el poder estar acá, Sempre para nós também é uma bênção poder estar aqui. el poder, de verdad, poder transmitir De verdade, poder transmitir lo que hay en mi corazón o que tem no meu coração. cuando se están preparando todas las cosas para esta fecha. Quando se estão preparando todas as coisas para esta data, Anhelo tanto esta convocatoria desejo tanto essa convocatória que puedo disfrutar cada momento con cada hermano, que eu posso desfrutar de cada momento com cada irmão, con mis com os padres. meus pais. Es un disfrute É desfrute que solamente lo puedo agradecer a Dios, que somente eu posso agradecer a Deus el poder estar aquí, esta bendición. e de poder estar aqui é uma bênção. Y bueno, también el poder traerles saludos de Bom, toda e la também- iglesia. E, bom, e também poderia trazer uma saudação a toda a igreja, Sí, desde Rancagua para acá. desde Rancagua para aqui, Y tampoco fuimos la excepción e tampouco, ou seja, também nós não fomos uma decepção, de que no tuvimos obstáculos para llegar a este lugar. também tivemos obstáculo para estar aqui neste lugar. Nunca habíamos tenido tanto problema Nunca tivemos tanto problema y muy desesperados llamamos como una noche antes de venir e desesperados nós chamamos uma noite antes de vir a nuestro padre, el apóstol Juan Andrés, ao nosso pai, o apóstolo João Andrés, para pedirle el consejo. para pedir ele conselho. Y era lo que necesitábamos. E era o que nós necessitávamos. Escuchar cuando nos dice que sabía que era todo un trabajo del enemigo que estaba Escutar impidiendo o que ele falava que era todo um trabalho do inimigo que nosotros pudiéramos llegar hasta acá. que estava impedindo para que até que nós não chegarmos aqui. Si bien lo podíamos entender, Se bem nós podíamos entender, pero no teníamos la fuerza, mas não tínhamos força, porque habían sido muchas cosas, porque tinha sido muitas coisas, pero ellos se quedaron, porque justo estaban en discipulado de mas só varones. que eles estavam no discipulado de homens Y estuvieron orando por nosotros, e eles estiveram orando por nós. y al otro día E no outro dia nos levantamos con tanta fuerza nos levantamos com tanta força para pelear con el que se nos metiera encima, para brigar com aquele que entrasse em cima y pudimos estar acá, ya ven. e podemos estar aqui. Vocês Así veem? que la gloria es para Assim Dios. que dá glória para Deus. Nosotros vinimos con 9 de nuestros hijos. Nós viemos com 9 dos nossos filhos. Era tan importante también porque es primera vez que podemos venir con tantos. Era muito importante também porque é a primeira vez que nós podíamos vir com tantos. Y porque les decía en la mañana, hablaba con uno de los hermanos, Porque falava hoje na manhã, 9 da manhã com os meus irmãos, que es diferente contar lo que vivirlo. porque é diferente contar que viver. Así que ya ellos están preparándose para enero, para febrero, cada vez que hay una convocatoria al poder estar acá. Assim que eles já estão preparando para janeiro, para fevereiro e cada vez que tem uma convocatória para vir aqui. Así que, bueno, Assim que bom. dentro de todo lo que hemos vivido durante estos días, Assim que dentro de tudo que nós vivíamos durante esses dias, ha sido una tremenda bendición. foi uma grande bênção. Que Dios les bendiga. Que Deus os abençoe. Él es el que predica hoy. Él No que yo, va a predicar. no yo. Le invito a que se ponga de pie y que le dé un aplauso al Eu Señor falo que se y põe dígale, de pé, dá Padre, aplauso ao háblanos Senhor, en que é meu esta Pai. tarde, Senhor, que fala conosco nesta tarde, trae una palabra a nuestras vidas, traz uma palavra nas nossas vidas, a nuestras congregaciones. às nossas congregações. Dele un aplauso más fuerte. Dá um aplauso mais Que Él forte. está acá con nosotros. Ele está aqui conosco. Hace 3 años atrás, Faz 3 anos atrás. pueden tomar asiento, Pode se disculpe. sentar.
como iglesia de Rancagua, como igreja lá de Rancagua, nos cambió la vida. nos mudou a vida. Hace 3 años atrás 3 anos atrás, que estamos en paternidad. que nós estamos na paternidade. Ahora no es solo lo que hemos escuchado, Olha, não é somente o que nós escutamos, no es solo lo que nos han enseñado, não é só o que nos desenhou, sino que es lo que hemos vivido. senão o que nós vivemos. 3 años suficiente 3 anos é suficiente para estar hablando de paternidad, para estar falando da paternidade, para estar viviendo de para paternidad, estar vivendo a paternidade. pero aún quiero más. Só que ainda quer mais. No solo son 3 años, Não só somente 3 anos. quiero que sean 10 años, Quero que seja 10 anos. quiero que sean 15 años, Quero que seja 15 anos. quiero que sean 20 años, Quero que seja 20 anos. y que en ese proceso E que esse processo, Cristo venga a buscar a su iglesia. Cristo vem buscar a sua igreja. ¿Cuánto le dan un aplauso al Quando dá um Señor? aplauso ao Senhor. Decisiones profundas, Decisões profundas. decisiones radicales. Decisões radicais. No hemos venido a jugar en Nós paternidad, viemos julgar a paternidade. nos hemos insertado en Nós paternidad. nos hemos enxertado na paternidade. Un abrazo Um abraço. me cambió la vida. Me mudou toda a vida. Recuerdo que Lembro hoy el que es mi padre de fe, Que hoje o que é o meu pai da fé, el momento del contacto físico, no momento de contato físico, ese abrazo que él me dio, esse abraço que ele me deu, me transformó, me transformou, me cambió, me mudou, me ministró. me ministrou. Y recuerdo que en ese momento E eu lembro que neste momento me dijo, ¿quieres un abrazo o una profecía? me falou: você quer um abraço ou uma profecia? No me invitó a almorzar, Ele não me chamou para comer, no me entregó una palabra de Dios, ele não me deu uma palavra de Deus, solamente me dio un abrazo. somente me deu um abraço. El abrazo que cambió la perspectiva de Dios en mi Um vida. abraço que mudou a perspectiva de Deus na minha vida. Paternidad entró en mi corazón Paternidade entrou no meu coração por un abrazo. por um abraço. Y no solo me abrazó, E não somente me abraçou, sino que abrazó mi congregación. sino que abraçou a minha Y no congregação. solo mi congregación, E não só a minha congregação, sino que abrazó mi nación. sino que abraçou a minha nação. Y el Espíritu Santo, E o Espírito Santo, cuando estábamos adorando al Señor, quando estávamos adorando ao Senhor, me dijo que le dijera me falou para falar com Ele. que Argentina va a comenzar a dar brazos a naciones. Aleluia! Que a Argentina vai começar a dar abraços a esta Y nação. la paternidad va a entrar Que a paternidade vai entrar, no solo en Chile, não só no Chile, no solo en Brasil, não só em Brasil, no solo en Perú, não só no Peru, no solo en Uruguay, não só no Uruguai, sino que por todo el sino que mundo. por todo o mundo. Un abrazo lo transforma Um todo. abraço transforma tudo. Necesitamos hombres de Dios Necessitamos homens de que Deus nos abracen, que nos abracem, que nos apañen, que nos apanhem, que nos quieran, que nos amem, que nos que amen. nos amem. Te pillé. Me pediu. Eso es parte de nuestro testimonio. Isso é parte do nosso testemunho. Es un gusto estar con ustedes É uma hoy. alegria poder estar aqui com vocês Es un hoje. honor estar aquí É adelante. uma honra poder estar aqui adiante. Pero también es un riesgo Mas também é um risco el ser usado por de Dios. ser usado por Deus. Porque están nuestros padres Porque espirituales, são nossos pais espirituais, hombres de respetos, homens de respeito, hombres que conocen la palabra. homem que conhece a palavra. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que voy a Eu compartir? falava, Senhor, o que é que eu vou Pero si compartilhar? ellos me han enseñado la Se paternidad eles me ensinou a paternidade, y quiero aportar algo, e eu quero compartilhar alguma aportar algo aportar alguma coisa pequeño. pequeno. Una de las primeras dudas que nosotros tuvimos Uma das primeiras dúvidas que nós tivemos cuando entramos en paternidad quando nós entramos na paternidade, era si realmente esto funcionaba. que isso se realmente funcionava. Y escuchen esto. Escutem isso. Ahora, si funcionaba a la distancia, Agora, se funcionava na distância, porque no estamos a 50 kilómetros de distancia, porque nós não estamos a 50 km no de estamos distância. nosotros a 500 kilómetros de Não distancia, estamos nós a 500 km de distância, sino que estamos a 1100 kilómetros de distancia. senão que estamos a 1.100 km de distância. Y cuando usted viene y se regresa, E quando você vem, depois volta, las matemáticas son exactas. a matemática é exata. Esa distancia la tiene que multiplicar por 2. Essa distância você tem que multiplicar por 2. Y uno tiene que viajar 2200 kilómetros. Então, não anda somente 1.200 km. Y no es poca distancia. E não é pouca distância. Sé que ustedes, algunos, han viajado más que nosotros. Eu sei que algum de vocês talvez viajou mais do que nós. Esto es paternidad. Isso é paternidade. No hay barrera en la distancia. Não tem barreira na distância. Cuando quieres venir a ver a tu padre, Quando você quer vir ver seu pai, corres y te programas para corre, hacerlo. programa para fazer. Para estar en la casa de tu padre. Para estar na casa do seu pai. Recuerdo años atrás, Lembro anos atrás. me decían que era importante tener cobertura Me espiritual. falavam que é importante ter uma cobertura espiritual. Y le quiero
quiero mostrar algo distinto. E eu quero mostrar a vocês algo diferente. Una cosa es que usted esté bajo cobertura Uma coisa é que você esteja abaixo de uma cobertura. y otra cosa es que usted esté bajo paternidad. E outra coisa é que você esteja abaixo da Son dos paternidade. cosas totalmente São duas distintas. coisas diferentes. Y nosotros buscamos a alguien que nos diera cobertura E nós espiritual. buscamos uma pessoa, alguma coisa que nos dê uma cobertura espiritual. El que hoy es mi padre O que hoje é meu pai no me dio cobertura, não me deu cobertura, me dio paternidad, me deu paternidade, que es mucho mejor, que é muito que es melhor, más profundo, que é mais profundo, que es más radical. é mais radical Y es el equivalente. e é equivalente. Me decían que cobertura espiritual Ele me falava que a cobertura espiritual era como ponerse bajo el alero de una casa. é como colocar-se debaixo do aleno de uma casa. Si no conocen el término, el alero es la prolongación del techo desde la salida de tu casa hacia afuera. Se vocês não conhecem, esse alego, no caso, seria do começo da casa até no final, que seria uma varanda, Que pueden ser entre 50 a 1 metro de distancia. que pode ser de 50 e 1 metro de distância. Y nos enseñaban E ele nos ensinava que el que estaba bajo cobertura que estava abaixo de uma cobertura, estaba bajo ese alero. que estava abaixo dessa varanda, no caso. Pero igual la lluvia te puede mojar. Mas quando que a chuva pode te molhar? Igual puede pasar frío. Igual você pode passar o frio. Pero dentro de la casa Só que dentro da casa no pasa frío, não passa frio, no viene la lluvia y te moja. não vem a chuva e te Y molha. yo decidí entrar a la casa. Então eu decidi entrar na casa. Esa es la diferencia Essa é a diferença estar en cobertura estar em cobertura que estar en paternidad. e estar na paternidade. Uno tiene una casa, Porque estou numa casa. uno tiene una identidad. Uma pessoa tem uma Y mi identidade. identidad es la identidad de mi E a minha padre. identidade é a identidade do meu pai. Quiero ser como él. Quero ser como ele. Se lo he dicho varias Eu veces. já falei muitas vezes. A esto nosotros vinimos. A isso nós viemos. Estamos viviendo paternidad. Estamos vivendo a paternidade. Y hemos sido instruidos en paternidad. E nós somos instruídos na paternidade. La distancia trae ventaja en paternidad. A distância traz uma vantagem na paternidade. Porque cuando uno tiene el padre de lejos, Porque quando uma pessoa tem um pai que está longe, uno realmente sabe a quién tiene a su lado. realmente sabe quem está do seu lado. A veces usted tiene a su padre espiritual en este lugar, Às vezes você tem um pai espiritual neste lugar, un padre cercano, pai que está perto, yo tengo un padre lejano, e eu tenho um pai que está longe. pero paternidad Mas só que a paternidade funciona muy bien, funciona muito bem cercana de perto y lejana. e de longe. Para los que están cerca, para la ciudad de Villa María, Para os que estão perto na cidade de Vila Maria y para los que están en otras provincias de Argentina, e para aqueles que estão em outro estado de Argentina. para aquellos que están en otras naciones como Chile, para Brasil, aqueles Uruguay, que estão em Perú. outras nações como Chile, Brasil, Y Uruguai, eso Peru. es lo que hoy vamos a tratar. Isso é o que hoje nós vamos Le tratar. invito a que se ponga de pie y que me ayude y que le dé un aplauso al Señor, porque Os hoy hay convido a que palabra de estejam Dios. pé, que dê um aplauso ao Senhor, que tem uma palavra de Deus. Vamos al capítulo número 4 de Primera de Corintios. No puedo callar lo que el Espíritu me mostraba hace pocos ratos atrás. Não posso calar o que o Espírito me falava pouquinho. Vamos a atrás. leer el versículo 14 y 15 de Primera de Corintios, capítulo número 4. Capítulo 4 de Coríntios, versículo 13 e 14. Con este versículo o estos versículos vamos a concluir, Com esse versículo, outros versículos nós vamos concluir, pero también le quiero compartir mas também eu quero compartilhar lo que el Espíritu me decía cuando estaba allá abajo. o que meu Espírito me falava quando eu estava aí embaixo. Algo que usted tiene que escuchar. Alguma coisa que você tem que escutar. Vamos a leer. Leo el 14, 15 y 15. Sí, en español y en portugués. Bien. 14 e 15. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como os meus filhos amados. Porque aunque tengáis de 1000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Y leemos y terminamos el 16. Por Leemos tanto, el os 16. ruego que me imitéis. Sí, corto. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Ahora le invito a que vayamos al libro de los Hechos, Agora vamos ao livro de Atos, en el capítulo número 1, verso 13, capítulo 1, verso 13. Atos 1:13. Escuche lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia. Escuta o que o Espírito quer falar com a igreja. Dice así la palabra: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro
y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Una de las primeras cosas que nosotros aprendimos de Uma das paternidad, primeiras coisas que nós aprendemos na paternidade, que nos enseñaba que paternidad que nos ensina que a paternidade es el vínculo entre el padre ministerial y el hijo ministerial. é o vínculo entre o pai ministerial e o filho ministerial. Entonces yo lo asocié en forma inmediata con la familia. Então me associo imediatamente com a família. La institución que se acerca a A paternidad instituição que se chega perto da paternidade es la familia, é a família, es su hogar, é o seu lar, es la relación que usted tiene que tener con sus hijos, a relação que você tem que ter com seus filhos, la relación que usted tiene que tener con su esposa. a relação que você tem que ter com a sua esposa. Así que podríamos considerar que es un soporte, Assim que nós podemos considerar que é suporte, es una base para entender é paternidad uma base para entender a paternidade cuando nosotros vivimos en familia. quando nós vivimos em família. Y hay algo muy curioso entonces. Então é uma coisa muito curiosa. Aquí la palabra que leíamos, Aqui na palavra que nós lemos, hay una sola palabra que nos identifica con lo que estamos hablando. tem uma palavra só que identifica com o que nós estamos falando. Donde dice, donde moraban. Onde fala, onde Tomen moravam. asiento. Se Tomen sentem, asiento. se sentem. Dice la palabra E fala a palavra que antes de que descendiese el Espíritu Santo, antes que quando descesse o Espírito Santo, ellos moraban juntos. eles moravam juntos. La iglesia nació A igreja nasceu en una familia, numa família, en el centro del hogar. no centro do lar. Ellos estaban todos reunidos. Eles estavam todos reunidos. Hay algo muy curioso, Tem uma coisa muito curiosa, que tenían que completarse los 12 que tinha que completar-se os 12 para que descendiese el Espíritu para Santo. que descesse o Espírito Santo. Ellos tenían que estar viviendo en un hogar, Eles tinham que estar vivendo num lar, en medio de familia. no meio da família. ¿No es curioso que algunos de ellos Não é curioso que deles eran hermanos de sangre? era irmãos de sangue. La palabra de Dios dice que Simón A palavra de Deus fala que Simão era hermano de Andrés, era irmão de André, Jacobo Jacó era hermano de Juan. era irmão de João. Ellos trajeron los principios de la familia Eles trouxeram os princípios da família para vivir al lado del maestro. para viver do lado do maestro. Ellos sabían que para ser paternizado Eles falavam que para ser paternizados, tenían que vivir los principios que hay en el hogar y en la familia. eles tinham que viver o princípio que tem no lar e na família. La iglesia, por lo tanto, A igreja, portanto, nace en el centro del corazón de la familia. nasce no centro do coração da família. Y cuando usted se imagina un nido de ave E quando você imagina ninho de uma ave, y los pajarillos cuando nacen, e os passarinhos quando eles nacen porque hay un medio que lo forma nascem porque tem meio, entorno que formam eles. y eso es el nido. E esse é o ninho. Cuando nosotros pensamos en un bebé que nace Quando nós pensamos no neném que nasce y vemos que tiene todo un proceso de 9 meses e vemos que ele tem processo de todos 9 meses para que provocase la vida, para que provocasse a vida, tenía que haber existido un medio, tinha que ter existido meio, un entorno entorno para traer la vida. para trazer a vida. Es cuando nuestros hijos están en el vientre de la mamá Quando os nossos filhos estão no ventre da mãe, y no hay distinto todo lo que pueda producir vida, e não é diferente, tudo aquilo que pode produzir e vida, incluso una semilla, inclusive uma semente, tiene que tener su entorno, tem que ter o seu entorno, tiene que tener su medio tem que ter o seu meio, para que caiga en tierra, para que se caia na terra, muera y traiga fruto. Muera y traiga fruto. morre e traz frutos. Y la iglesia, E a igreja, cuando nació, quando nasceu, cuando fue creada, quando ela foi criada, recordemos lembremos que es algo muy importante para que é Dios. alguma coisa muito importante para Deus. La iglesia existe hace más de 2000 años A igreja existe mais de 2000 anos. y la iglesia tuvo que tener su entorno, E a igreja teve que ter o seu entorno, tuvo que tener su medio teve que ter os seus meios para producir la vida, para produzir a vida, la familia. a família. Por eso cuando nosotros hablamos de paternidad, Por isso que quando nós falamos da paternidade, lo más inmediato o mais imediato que nos refleja abiertamente paternidad que nos reflexa
abertamente a paternidade, es cuando entendemos los principios de la quando familia. nós entendemos o princípio da família. La iglesia nace en el centro de la familia. A igreja nasce no centro da família, Pero en el tiempo, mas no tempo, la iglesia se descuelga de la familia. a igreja sai das famílias, Se desprende Se de los desprende principios de la dos familia. princípios da família, Y entran en organizaciones. e entra em organização, Entran en instituciones. entra em instituição, Y se aparta de su nido. e sai do seu Se ninho, aparta de su medio natural. e sai do seu meio De natural, sus orígenes. das suas origens. Por eso Dios ha traído la paternidad. Por isso Deus trouxe a paternidade. Por eso ha traído esta revelación de Por este eso- diseño de Dios. Por isso ele trouxe essa Diseño de Dios. não, antes. Diseño de O Dios. desenho de Deus. Porque la iglesia Porque a igreja tiene que volver a los principios de la tem que familia. voltar aos princípios da família, Para que sea una iglesia victoriosa. para que seja uma Para que sea una iglesia vitória, robusta. uma igreja robusta. Recordemos que la iglesia primitiva E lembramos que a igreja primitiva, fue una iglesia robusta. como uma igreja robusta, Fue una iglesia avivada. uma igreja vivada, Fue una iglesia fuerte. uma igreja forte, Fue una iglesia poderosa. uma igreja poderosa, Porque sus cimientos, porque os seus cimentos, cierto, fue el concepto de familia. isso foi o conceito da família. Pero más la iglesia se alejó de los principios de la familia. Só que a igreja saiu dos Y se princípios da levantaron família, hombres e orgullosos, se levantaram homens orgulhosos, hombres altivos, homens ativos, y formaron las instituciones, formaram as instituições, y formaron las organizaciones. formaram as organizações. Por eso hoy Dios quiere traer la restauración de Só la que paternidad. hoje Deus quer trazer a restauração La da iglesia tiene paternidade. que volver a la A familia, igreja tem que voltar à tiene família, que volver a su nido, tem que voltar ao seu ninho, para que traiga la vida, para que traz a para que vida, venga un para que avivamiento, tenha um avivamento, para que seamos similar a esta iglesia para que primitiva. possamos ser igual à igreja primitiva. Eso es lo que tenemos que entender. Isso que nós temos que entender. A nosotros nos ha hecho muy bien paternidad. A nós nos fez muito bem a paternidade. Hemos visto los frutos en nuestra Nós congregación. vemos os frutos na congregação. Y cualquier convocatoria que se E haga, qualquer convocatória que fazem, luchamos, lutamos, nos nos programamos programamos para estar aquí en este lugar. para estar aqui neste lugar. Me alegraba tremendamente Me entrou uma alegria muito grande cuando el pastor de Tucumán quando o pastor de lá de Tucumã hablaba del vínculo, falava de vinho, hablaba de lo similar que tenemos que ser de nuestro Padre falava espiritual. do similar que nós temos que ser com nossos pais espirituais. Porque en pocas palabras él hablaba también Porque em poucas palavras ele falava também de la paternidad cercana. da paternidade de perto, La paternidad que nos provoca un vínculo da paternidade con mi Padre que nos espiritual. provoca um vínculo com meu pai espiritual, Esa cercanía. que é estar perto. Recordemos que los discípulos en los primeros tiempos, Lembramos que os discípulos dos primeiros tempos, ellos querían ser semejantes a su maestro. eles queriam ser semelhante ao seu mestre. Recuerden esa palabra que cuando a Jesús lo fueron a arrestar, Lembre-se da palavra que quando Jesus foi capturado, dice que Judas tuvo que entregarlo con un beso fala assim que Judas o entregou com um beijo para identificarlo. para identificar ele. Era cierto que era de noche, Era verdade que era de noite, pero todos ellos eran similares. só que tudo era similar. Tal vez todos ellos se vestían iguales. Talvez todos eles estavam vestidos iguais. Creo que Pedro quería incluso hablar como hablaba Jesús. Creio que Pedro, inclusive, queria falar como Jesus. Y eso lo delató cuando lo negó por tercera vez. E isso o descobriu quando ele negou Jesus por 3 vezes. Porque en el momento que comienza él a hablar, Porque no momento que ele começa a falar, lo identifican identifica ele como discípulo de Jesucristo. como discípulo de Jesus Porque Cristo. ya Pedro hablaba como Jesús. Porque Pedro falava Seguramente como Jesus. Pedro ya cantaba como Jesús. Seguramente Pedro cantava como Jesus. Predicaba como Jesús. Pregava como Jesus. Oraba como Jesús. Orava como Jesus. Lo acompañaban a la derecha. Acompanhava ele na Lo direita. acompañaban a la izquierda. Acompanhava ele na esquerda. Cuando nosotros hablamos de paternidad, Quando nós falamos da paternidade, hablamos de una paternidad cercana. falamos de uma paternidade de perto. Vemos el modelo de Jesús Temos o modelo de Jesus con sus com discípulos, seus discípulos. en la relación que ellos A tenían, relação que eles una tinham. relación cercana. Uma relação de perto. Aparentemente, Aparentemente, cuando Jesús lo llevan a la cruz, quando Jesus levam ele na cruz, dice la palabra fala a palavra que ellos huyeron, que eles fugiram. pero no fue una derrota, Só que não foi uma derrota. sino que después, Senão que depois, la manera como Jesús lo paternizó, na maneira que Jesus paternizou eles, dice la palabra fala a palavra que lo hizo nuevamente reunirse Deus fez novamente y reunir-se se juntaron con él en el monte e juntaram-se y com ele no recibieron monte el mejor llamado que hombre alguno pueda e recibir. receberam o melhor chamado que nenhum poderia ter recebido.
Ir por todo el mundo ir por todo mundo y predicar el evangelio a toda criatura. pregar o evangelho a toda criatura. Eso es paternidad cercana. Isso é paternidade de perto. Ustedes lo están viviendo, nosotros Vocês lo estão estamos viviendo. Nós estamos vivendo. Pero una de las dudas que nosotros teníamos, Só que uma dúvida que nós tínhamos, y quiero ser bien sincero, e quero ser bem sincero, ¿funciona a paternidad funciona a paternidade a 1100 kilómetros de distancia? a 1.100 quilômetros de distância. Porque estamos hablando de un vínculo, Estamos falando de um vínculo. estamos hablando de una cercanía. Estamos falando de estar perto. Y sé que hoy hay pastores que vienen de otras E naciones. sei que hoje tem pastores que vêm de outras Y nações. le quiero decir que no tema. E eu quero falar, não tema. Si tiene duda todavía, Se tem dúvida todavía, ainda no tema, não tema. porque somos fruto Porque somos frutos de esa paternidad lejana. dessa paternidade de Hoy longe. estamos con ustedes, Hoje estamos com 3 vocês. años en paternidad. 3 anos na paternidade. Y cuando compartía lo que Pablo E quando compartilho o que Paulo, en 1 Corintios, en el capítulo número 4, 1 de Coríntios 4, los que estudian un poquito el libro de los Corintios, 1 de Corintios y 2 de Corintios, o que estuda 1 de Coríntios e um pouquinho de 2 de Coríntios, si sumamos estos dos libros se somamos todos os livros y los otros libros como 1 Tesalonicense y 2, e os outros livros, como 1 e 2 de Tessalonicenses, nos damos cuenta que es el libro más extenso que hay en el Nuevo Testamento. nós vemos que é um dos livros mais grandes do Novo Testamento. Cuando usted suma 1 y 2 de Corintios, Quando você soma 1 e 2 de Coríntios. a mi entender, Ao meu entender, creo que fue una iglesia amada por Pablo, creio que foi uma igreja amada por Paulo. una iglesia que fue mejor atendida que Pablo, por Pablo, Uma das igrejas que foi melhor atendida por Paulo. pero a la vez fue una iglesia complicada, Só que também foi uma igreja complicada. porque recuerden que en la palabra de Dios dice, Porque lembre-se que a palavra de Deus fala, ellos decían, yo soy de Apolo, eles falavam, eu sou de Apolo, yo soy de Pablo, eu sou de Paulo, yo soy de Cefas, eu sou de Cefas, yo soy de Pablo, eu sou de Paulo, de Cristo, perdón. de Cristo, perdão. Recuerden que más adelante en el Lembre-se capítulo Lembre-se que um pouco mais na frente, o capítulo número 3, número 3, Pablo habla de que acaso no son carnales, por decir algunos que son de Apolo o de Cefas. Paulo fala, acaso não são de carne aqueles que falam que eu sou de Paulo, que eu sou de Cefas? Pablo visitó 2 veces la iglesia de los Corintios, Então, se Paulo todos oferece à igreja dos de los 3 Coríntios, viajes dos misioneros, 3 viagens de missões, que vamos a hablar ahora y entregar algunos datos de las e misiones de vamos Pablo. falar agora e entregar nos dados Datos dos dados das de las missões, misiones de Pablo. das missões de Paulo. Y quiero que usted pueda concluir. Eu quero que você possa concluir Si paternidad de lejos se a paternidade de longe es un modelo de Dios o no. é um modelo de Deus ou não. Quiero que usted propiamente concluya Quero que você mesmo y se conclua termine de convencer e se termine de ter que essa si está convicção acá en este lugar que se ele está neste es lugar, porque Dios los ha traído. porque se você está nesse lugar por conta que Deus trouxe, Dice la palabra fala a palavra que la iglesia de los Corintios que a igreja dos Coríntios era una iglesia complicada, era uma igreja bem era una complicada, iglesia muy carnal, era uma igreja de carne, era una iglesia muy difícil para Pablo. era uma igreja difícil para Tuvo Paulo. que corregir muchas cosas dentro de la iglesia de los Ele Corintios. teve que corrigir muitas coisas na igreja de Coríntios. Hay veces que palabras son para prevenir, Às vezes algumas palavras são para prevenir, pero hay palabras que son para corregir. só que são palavras que tem para corrigir. Y si usted lee 1 de E Corintios se você ler 1 de y Coríntios 2 de e Corintios, 2 de Coríntios, se da cuenta inmediatamente então você percebe que imediatamente que hay muchos tópicos que tem muitos tópicos que Pablo está corrigiendo. que Paulo está corrigindo. Una vida inmoral entre ellos. Uma vida imoral entre Habían eles. problemas matrimoniales entre Tinha ellos. problema matrimonial Había entre mucha eles. facilidad entre ellos, se divorciaban con mucha facilidad. Se divorciaban con Que mucha... eles se divorciavam com muita facilidade. También encontramos que había un desorden en el compartir la cena del Señor. Também vemos que tinha desordem quando eles se compartilham Havia a ceia do Senhor. Había un lío y un tremendo desorden en los dones del Espíritu. Tinha ali lío, como se diz lío? Problemas. Isso. Problemas. Tinha ali problemas muito grandes quando falava da ceia, não. Y Pablo también corrige porque dicen, E Paulo também corrige quando fala, ustedes predican de la resurrección, você prega da ressurreição, mas no creen en la resurrección de Jesucristo. mas não crê na ressurreição de Jesus Cristo. Y lo que nos da a nosotros la potencia, Isso o que dá a nós a potência, el poder del Evangelio, o poder do evangelho, dice la palabra, fala a palavra que Dios Padre que Deus Pai levantó entre los muertos levantou entre os a mortos Jesús. a Jesus. Habían
problemas judiciales entre ellos. tinham problemas judiciais entre eles. Pablo en el libro de 2 de Corintios Paulo, no livro de 2 de Coríntios, tuvo que defender incluso su ministerio porque habían algunos teve que inclusive defender o seu ministério porque tinha alguns que lo cuestionaban como apóstol. que questionavam ele como apóstolo. Es una iglesia con muchas virtudes, Era uma igreja com muitas virtudes, pero a la vez con muchos errores. só que no mesmo tempo com muitos erros. Y la palabra que Pablo entregaba E a palavra que Paulo entregava a eles era una palabra precisa era uma palavra de precisão para corregir para corrigir lo que estaba deficiente. o que estava com deficiência. Y de estos dos capítulos, o de estos dos libros, Esses dois livros me llama la atención me chama a atenção que los primeros 4 capítulos que os primeiros 4 capítulos de Primera de Corintios, de 1 de Coríntios, Pablo habla de la paternidad Paulo fala da paternidade y concluye con el versículo número e 15 conclui com o versículo 15 del capítulo número 4, de capítulo 4, donde dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Del capítulo número 1 al número 4, Do capítulo 1 ao 4, Pablo está hablando de que la iglesia estaba dividida. Paulo estava falando que a igreja estava dividida. Que la iglesia, algunos decían, yo soy de Apolo, Que a igreja estava falando, alguns, eu sou de Apolo, yo soy de Cefas, eu sou de Cefas, yo soy de Pablo, eu sou de Paulo, y otros osados decían, e outros yo soy de falavam, Cristo. eu sou de Cristo. ¿No le parece eso familiar? Não parece isso familiar? No parecemos a la iglesia de Não Corintios. parecemos a igreja de Coríntios? No porque Corintio era una iglesia espiritual, Não porque Coríntios era uma igreja espiritual, sino que es porque Corintios mas sim porque Coríntios era una iglesia carnal. era uma igreja de carne. ¿Acaso no en nuestras congregaciones ¿Acaso nas nossas congregações no hay estos problemas? não tem esses problemas? ¿Acaso en sus congregaciones ¿Acaso nas suas no hay congregações gente que se está não divorciando? tem pessoas que se estão divorciando? ¿Acaso no hay problema de inmoralidad? ¿Acaso não tem problema de ¿Acaso imoralidade? no hay problema de juicios entre ustedes? ¿Acaso não tem problema de juízo entre vocês? ¿Acaso no de repente usted piensa que cree que tiene el mejor don que su hermano que está a su lado? ¿Acaso você não pensa que você tem melhor dom do que o irmão que está do seu lado? Somos parecidos a la iglesia de los Corintios Somos parecidos à igreja dos Coríntios. y podemos apuntar con el dedo a la iglesia de los E Corintios. podemos apontar com o dedo à igreja de Coríntios. Se le da más espacio de todos los libros del Nuevo Testamento a la iglesia de los Se Corintios. damos mais espaço no livro do Novo Testamento à igreja de Coríntios. Y Pablo trata este problema de desunión en la iglesia de los E Corintios. Paulo trata esse problema de desunião na igreja de Y me Coríntios. maravilla con la autoridad con que él lo hace. E me maravilha a autoridade com que ele faz. Porque el versículo número 15 Porque o versículo 15 es la conclusión de los primeros 4 capítulos. tem a conclusão dos primeiros 4 capítulos. Ellos se identificaban con alguien. Ele se identificava com alguém, Quiere demostrar que no había cabeza. querendo demonstrar que não tinha uma cabeça. Faltaba paternidad. Faltava paternidade. Y Pablo aclara en los capítulos siguientes. Então Paulo aclara nos capítulos Y seguintes. se pone Pablo al mismo nivel que los demás. Então se coloca Paulo no mesmo nível que os outros. Y dice la palabra E fala a palavra que Pablo planteaba que Paulo planteava que todos los exponentes de la palabra que tudo que é expoente da palavra eran meros colaboradores. eram menos colaboradores. Él se identificó Ele se identificou de igual a igual de igual a igual con los que ministraban en la com iglesia. os que ministravam a igreja. No quiso ser distinto. Ele não quis ser diferente. No quiso ser diferente. Não quis ser diferente. Y termina concluyendo E termina-se com a conclusão en el verso número 15, no versículo 15, reclamando el derecho declamando o direito de ser reconocido de ser reconhecido como el Padre espiritual como o pai espiritual de la iglesia de los da Corintios. igreja dos Coríntios. A pesar que todos podían plantar, Apesar que todos podiam se todos plantar, podían regar, todos podiam regar, a pesar de que Pablo reconocía apesar que Paulo tinha que el que daba reconhecia el crecimiento era que Dios, quem que dava o crescimento era Deus, pero él quiso marcar la diferencia. porque ele quis marcar a diferença. Yo engendré, Eu os engendrei. yo soy el padre de ustedes. Eu sou o pai de vocês. Esto es tremendo, Isso é tremendo. es concluyente. O concluinte, o que conclui. Cuando hablamos de paternidad, Quando nós falamos da paternidade, muchas referencias yo tomo de la vida de Pablo. muitas referências eu tomo da vida de Paulo. Pablo cómo se refería a ellos, Paulo como se referia a eles? los trataba como a hijitos. Tratava eles como os filhinhos. Y aquí pone él el sello, E aqui colocaram o selo, porque él hizo un trabajo porque ele fez um trabalho previo en la iglesia de los Corintios. trabalho prévio na igreja de Él Corinto. caminó,
Ele andou, Él navegó ele navegou por esta iglesia que amaba. por essa igreja que ele Viajó amava. kilómetros de distancia. Andou quilômetros de distância. No le importó su salud. Não importou a sua No le saúde. importó su integridad física. Não importou a sua integridade física. Él amaba a la iglesia de los Corintios. Ele amava a igreja dos Coríntios. La historia nos cuenta A segunda história nos conta que él visitó 2 veces la iglesia de los Corintios. que ele visitou 2 vezes a igreja Y de no Coríntios. solamente la iglesia de los Corintios. Não somente a igreja de Coríntios. Entonces la pregunta que yo les hago, Então a pergunta que eu te faço: ¿cómo él ejerció la paternidad a la distancia? como que ele exerceu a paternidade à distância? Porque él tenía un centro de trabajo. Por conta que ele tinha um centro de trabalho. Estaba a kilómetros de distancia. Estava a quilômetros de distância. Tuvo solamente el privilegio Teve somente o privilégio de visitar 2 veces la iglesia de los de Corintios. visitar 2 vezes a igreja Y de nada Coríntios. más. Nada mais. Y escribió 2 E cartas. escreveu 2 cartas. ¿Y cómo paternizó perfectamente la iglesia de los E como Corintios? paternizou perfeitamente a igreja de 2 Coríntios. veces visitó a los Corintios 2 vezes ele visitou Coríntios. y solo 2 E cartas. somente 2 cartas. Hoy en la mañana despertaba Hoje na manhã eu despertava, atento eu acordava a esta atento predicación. a essa pregação. El que escribía en esos tiempos, Em que escrevia nesses tempos, no había goma para borrar. não via como adorar. Tenía que ser preciso. Tinha que ser preciso. Tenía que ser revelación de Dios. Tinha que ser revelação de Deus. No había otra oportunidad para seguir Não tinha escribiendo. oportunidade para seguir escrevendo. La pregunta A pergunta que nosotros no hicimos al principio, que nós fizemos no princípio: ¿funciona la paternidad de lejos? funciona a paternidade de longe? No es algo que yo puedo decir que sí funciona por decirlo, Não é alguma coisa que eu possa falar simplesmente por falar, sino que fui a las escrituras, senão que eu fui na palavra. estudié los viajes misioneros de Pablo Estudei os viagens missioneiros de y Paulo. quiero reconocer algo. E quero reconhecer alguma No coisa. soy un teólogo, Não sou teólogo. y esto es lo que me cambió y me terminó de concluir E isso que me mudou e me fez concluir referente a paternidad de lejos. referente à paternidade de longe. Seguramente usted se estará preguntando, Certamente você está perguntando, los pastores de Brasil, os pastores de Brasil, con todo el respeto, com todo respeito, los pastores de Perú, con todo el respeto, os pastores de Peru, com todo respeito, ¿funciona esto de lejos? funciona isso de longe Porque funciona de cerca. porque funciona de perto. Funciona cuando Jesús tuvo sus discípulos. Funciona quando Jesus teve seus discípulos. Funciona cuando yo me relaciono con mis hermanos en mi congregación. Funciona quando estou e tenho relação com os meus irmãos na congregação. Funciona cuando el apóstol Juan Andrés Buzo se relaciona con ustedes en este lugar. Funciona quando o apóstolo João André Bruce relaciona com vocês nesse lugar. Pero funciona en la distancia Mas funciona na distância porque se habla de vínculo. porque fala de vínculo. Y uno quiere que el vínculo sea más cercano. E quer que o vínculo seja mais de perto. Y cuando uno anda buscando un padre, E quando anda buscando pai, aparentemente aparentemente busca un padre cercano y no lejano. busca pai de perto, fala Alexandre. Y no fue algo que elegí yo, E não foi uma coisa que ele elegiu, sino que el Espíritu eligió por mí. senão que o Espírito elegeu por mim. Y si hubiese sido a 10.000 kilómetros de Se tivesse distancia, sido a 10.000 quilômetros de distância, lo hubiese cogido eu tinha porque era del pegado, Espíritu. porque era do Espírito. Vamos a ver las misiones de Pablo. Vamos ver as missões de Paulo. ¿Cuántos saben que Pablo tuvo 3 viajes misioneros? Quantos sabem que Paulo teve 3 viagens missioneiros? Su primer viaje Seu primeiro viagem duró aproximadamente 3 años. durou mais ou menos aproximadamente 3 anos. Miren, disculpe, perdón. Pablo visitó 2 veces la iglesia de los Corintios. Desculpa. Paulo visitou 2 vezes a igreja de Coríntios. Ya a mí en los 3 años Já nos 3 anos, me han visitado por lo menos 10 veces. me visitaram ao menos umas 10 vezes. Pablo escribió solamente 2 cartas. Paulo escreveu somente 2 cartas. A mí me han mandado muchas cartas A mim mandaram muitas cartas. y las he leído todas E li todas. y las repaso E repasso y elas. las sigo leyendo. E sigo lendo elas. ¿Cómo no se va a manifestar la paternidad en nosotros? Como não se vai manifestar a paternidade em nós? Si Pablo con lo poquito que hizo, Se Paulo com um pouquinho que fez. hoy tenemos la herencia de la eternidad. Hoje temos a igreja da Por eternidade. lo poco que hizo Com Pablo, o pouco que fez Paulo. hoy contamos con la tecnología. Hoje contamos com a Hoy tecnologia. contamos con los medios de transporte. Hoje contamos com meios de Cuando transporte. mi padre de fe me invitó a Brasil, Quando meu pai de fé me invitou en me cosas de convidou ao oro Brasil, llegué, en cosas de horas llegué a coisa Brasil. de horas chegamos lá no Brasil. Hoy con la tecnología Hoje com a tecnologia podemos mandar una carta a la China podemos mandar uma carta na en China cosas de segundo. em coisa de segundos. ¿Qué habría estado haciendo Pablo Que estava fazendo Paulo? si hubiese existido en estos tiempos modernos? Se existisse nesse tempo moderno, Habría mandado cartas por todo el mundo. ele tinha mandado carta por todo Habría mundo. mandado mensajes de texto por todo el Ele mundo. tinha mandado
carta de texto por habría todo mandado mundo. WhatsApp por todo el mundo, Ele tinha mandado WhatsApp por todo mundo. videoconferencia por todo el mundo, Tinha dado conferência por todo mundo. habría tomado barco para cruzar los Ele continentes, tinha pegado os barcos e cruzado os habría continentes. tomado aviones para cruzar los Ele continentes, tinha pegado avião e cruzado os continentes. no lo habría limitado. Ele não tinha La distancia. limitado a distância. La distancia no es un límite A distância não é um limite. para que se haga patente Para que se faça patente. algo tan glorioso como la paternidad. Coisa tão gloriosa como a paternidade. Su primer viaje, Seu primeiro viagem, 3 años, 3 anos. recorrió entre que fue y que volvió Ele correu entre que ele foi e veio alrededor de 12 ciudades, ao redor de mais ou menos 12 12 cidades. lugares donde 12 posó, lugares onde ele donde posou. posó. Y aproximadamente, E aproximadamente, matemática básica, matemática básica, estuvo cerca de 3 meses esteve perto de 3 meses en cada lugar. em cada lugar. Cuando pasó por la iglesia de Listra Quando passou pela igreja y de vuelta, e quando voltou, ¿sí? Dice la historia diz a história que después de los 6 meses que depois de 6 meses visitó nuevamente la iglesia de Listra, visitou novamente a igreja de Listra, o los hermanos que estaban en Listra. ou os irmãos que estavam lá em Listra. Cuando pasó por Iconio Quando passou por Icono, y de vuelta cuando regresa por Iconio, e depois quando volta por Icono, no lo hizo en 6 meses, não fez em 6 meses, sino que en 12 meses. senão que em 12 meses, Después de un año, depois de um ano, nuevamente visita la iglesia. novamente ele visita essa igreja. Y a nosotros por lo menos nos visitan E nós, pelo menos, nos visitam en el año no ano, 2 a 3 veces. 2 ou 3 vezes. Ya es un logro. Já é um. ¿Por qué no se puede manifestar No. la paternidad entonces? Porque então, por que não se pode manifestar a paternidade? Si miren, Pablo paternizó a las Se iglesias. olha, Paulo paternizou as igrejas. El resultado de su ministerio O resultado é o es ministério que hoy dele. usted y yo estemos aquí Que hoje você e eu adorando estejamos al aqui, Señor por 48 adorando horas por- louvando ao Senhor por y 48 terminando horas mañana con una cena. e terminando amanhã com uma ceia. Y dice que su primer viaje E misionero, fala que seu primeiro viagem missioneiro, cuando nuevamente en ir y volver, quando novamente em ir e voltar, visita la ciudad de Antioquía de Pisidia, então ele visitava a cidade, voltava da cidade de la vuelve a Sicília, visitar después de 15 meses. e depois de visitar 15 meses, Y a veces uno quiere que el padre esté cerca, a visão quer que o pai esteja de que perto, todos los meses lo esté visitando, que todos os meses seja o ali que le visitando. visite en casa, Porque ele não fez casa. cuando Pablo no lo podía hacer, Quando Paulo eu vou pero fazer, vivía la paternidad mas ele vivia a paternidade profundamente, profundamente, porque marcó la historia de los hombres de Dios porque marcou a história dos homens en de aquellos Deus tiempos. naqueles tempos. Y cuando visita nuevamente a Perga en su primer viaje misionero, Então quando ele visita novamente, Dice Pergue la no historia seu primeiro- bíblica diz a história bíblica que después de los 21 que meses depois de 21 meses visita nuevamente la iglesia visita novamente a o los igreja hermanos de Pergue. com os irmãos de Perque. Tremenda distancia, Tremenda distância, tremendo tiempo para tremendo visitar. tempo para visitar. Y yo digo, qué privilegio E eu falo que privilégio. cuando mi padre de fe Quando meu pai da fé nos visita en Rancagua. nos visita em Rancagua, E incluso ya el Inclusive, padre de mi padre já o pai do meu pai, una vez ya nos visitó en uma Rancagua. vez já nos visitou em Es un Rancagua. privilegio. É um privilégio. ¿Cómo no va a funcionar paternidad? Como que isso não vai funcionar? Funciona a paternidade à Funciona a distância. paternidade à distância. Cuando entra en su segundo viaje misionero, Quando entra no seu segundo viagem de missões, aproximadamente también 3 años, aproximadamente mais ou menos 3 anos, si consideramos que estuvo cerca de 1 año y medio en los se Corintios, consideramos que ele esteve 1 ano e meio em Coríntios, el promedio que estuvo en cada una de las ciudades nem promedio que ele esteve em cada uma das cidades, fue algo como 1 mes y medio. foi mais ou menos mês e meio. Visitó 14 o 15 ciudades, Visitou 14 ou 15 cidades, entre que iba y volvía. entre que ele ia e voltava. Y algunas entre ellas E alguma entre elas visitó Antioquía de Siria, visitou Antioquia de Síria, Tarso, Tarso, Listra, Listra, Iconio, Icônio, Antioquía de Pisidia, Antioquia de Visíria, Troas, Troas, Filipo, Filipo, Tesalónica, Tessalônica, Berea, Berea, Atenas, Atenas, Corintios, Coríntios, Efeso, Éfeso, Cesarea, Cesareia, Jerusalén, Jerusalém. y vuelve a Antioquía de Siria. E depois ele volta a Antioquia de Síria. Y nuevamente visita la iglesia o los hermanos de Listra. E novamente ele volta e visita os irmãos da igreja de Listra. Y pasaron 2 años y medio E passaram 2 anos e meio para visitar nuevamente para visitar novamente a los hermanos de Listra. aos irmãos de Listra. 2 años y medio 2 anos e meio para visitar a los hermanos de Iconio. para visitar os irmãos de Icono. 2 años y medio 2 anos e meio para visitar a los hermanos de Antioquía de Pisidia. para visitar os irmãos de Antioquia de Pisília. Y si Pablo no lo navegaba, E se Paulo não navegava, lo caminaba. ele andava.
Por eso sus viajes eran extensos. Por isso seus viagens eram extensos. Eran años. Eram anos. Entregó su vida Entregou sua en vida esos viajes. nessas viagens. Enfermo, viajaba. Doente, mas viajava. Con dinero o sin dinero. Com dinheiro ou sem dinheiro. Con problema o sin problema. Com problema ou sem problema. Por eso el Espíritu Santo me decía Por isso o Espírito Santo falava. y me hablaba y me daba una seguridad. Me falava e me dava uma segurança. Apóstoles que están aquí en este lugar. Apóstolos que estão neste lugar. Por eso tiene sentido el ministerio apostólico. Por isso tem um sentido o ministério apostólico. Porque hay que salir a las Porque naciones. tem que sair às nações. Hay que abrazar las naciones Tem que vecinas abraçar as nações vizinhas. para restaurar lo que Dios quiere Para hacer restaurar o que Deus con quer fazer. paternidad. Com paternidade. Hay algo que tiene sentido. Tem uma coisa que tem sentido. Un apóstol es aquel que es Um enviado. apóstolo é aquele que Enviado. é enviado. Vamos al tercer viaje misionero. Quiero que se ponga de pie. Quero Ya que se estamos coloque de terminando. pé e vamos ao terceiro viagem Concluya missioneiro. usted. Conclui você. Dice que Fala aqui Pablo estuvo 3 años en Efeso. que Paulo esteve 3 anos em Éfeso. Su viaje Sua viagem duró alrededor de 4 o 5 años. durou mais ou menos 4 ou 5 anos. Visitó 18 ciudades entre ir y volver. Visitou 18 cidades em ir e voltar. Cuando pasa nuevamente por Tarso, Quando passa novamente por Tarso, desde su segundo viaje misionero seu segundo viagem missioneiro, al tercer viaje misionero, no terceiro viagem missioneiro, dice la historia diz a história que pasaron 5 que años. passaram 5 anos. Mire qué tremendo esto. Olha que tremendo isso. ¿Y cómo impartió la paternidad Pablo? E como impartiu paternidade de Paulo. ¿Qué carácter tenía este hombre de Dios? Caráter tinha esse homem de Deus. Para que la iglesia le recordase como padre espiritual. Para que a igreja se lembrasse que ele era um pai espiritual. Después de 5 años, Depois de 5 anos, después de casi 8 años, depois de quase 8 anos, visita la iglesia de Derbe. então ele visita a Los igreja de hermanos de Derbe. 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 8 años. 8 anos. El Espíritu está hablando en este O lugar. Espírito está falando neste lugar. Paternidad funciona de cerca. Paternidade funciona de Con los suyos, en su iglesia, com você, com os seus na sua igreja. donde usted está pastoreando, Quando você está de pastoreando, la nación que venga, pero na nação que vem, pero paternidad de lejos, mas a paternidade de longe funciona funciona. cuando Dios te llama Quando Deus te a chama, abrazar las naciones, abraçar as a nações, impartir la vida a de Dios. impartir a vida de Deus. Denle un aplauso al Um Señor. aplauso ao Senhor. Yo me gozo con esto. Me gozo com isso. Si me visitan una vez en el año, Se a minha visita, se no ano, voy a pensar vou pensar que están cumpliendo el récord de Pablo. que está cumprindo o reino de Paulo. Si me escriben una vez en el año, Se me escreve uma vez no ano, me voy a conformar. me vou conformar. Porque Pablo no alcanzó a escribirle a todas las iglesias. Porque Paulo não alcançou a escrever a todas as igrejas. Nuevamente visita la iglesia de Iconio a los casi 8 años. Novamente ele visita a igreja de Icono, Y quase a 8 ellos anos. solamente le mandó una carta. E a eles mandou somente uma carta. Una carta para varios grupos de hermanos. Uma carta para vários grupos de irmãos. La carta de los Gálatas. Carta de Gálatas. Una carta. Uma carta. Su última visita pasaron casi 8 años. A sua última visita passou quase 8 anos. Y ya no le vieron más. E já não viram ele mais. Y Pablo transformó el mundo entero. E Paulo transformou o mundo inteiro. Y gracias a ese trabajo que él hizo, E graças a esse trabalho que ele fez, hoy nosotros estamos acá. hoje nós estamos aqui. Antioquía de Pisidia, casi 8 años. Antioquia de Psida, quase 8 anos. Psida. Oremos. Oramos. Padre eterno, Pai eterno, gracias por esta palabra. obrigado por essa palavra. Es una palabra que refresca el alma. É uma palavra que reflete a alma. Algo necesario Algo necessário para estos tiempos, mi Dios. para este tempo, meu Deus. Tú me decías mientras estaba abajo adorando O Senhor me falava enquanto eu estava embaixo que adorando. vas a usar esta nación Que vai argentina usar essa nação de Argentina para paternizar el mundo entero. para paternizar o mundo inteiro. Argentina va a abrazar el mundo entero con paternidad. A Argentina vai nascendo para o mundo inteiro na paternidade. Por eso no es casualidad Por isso não é, No es casualidade. coincidência. Não é uma coincidência. que hermanos de Chile, Que irmãos do Chile, de do Brasil, Brasil, de do Uruguay, Uruguai, estemos aquí en este lugar, estamos aqui neste lugar. de Perú, Do Peru. Cuando
Váyase con esto. Váyase con esto. Vai-se com isso. Paternice a los suyos. Paterniza os seus. Y déjese paternizar en la distancia. Deixe-se paternizar-se na distância. Porque hay beneficio cuando hay distancia. Porque benefício quando tem a distância. Cuando el padre está lejos, Quando o pai está longe, añoramos verlo. tem desejo em ver ele. Quisiéramos ser como ese discípulo amado. Queremos ser como esse discípulo amado. Cuando vengo a Viña María, Quando venho aqui em Vila Maria, abrazo a mi padre abraço meu pai. por todo el tiempo que no lo he tenido a mi lado. Por todo o tempo que eu não tive ele do meu lado. No importa que él no me escriba. No importa que él no me escriba. Não importa que se ele não me escreve. No importa que él no me visite. Não importa que se ele não me En mi visite. corazón ligado a su corazón. Meu coração está En mi ligado no seu coração. decisión ligado a su corazón. A minha decisão está ligada no seu coração. Con mayor razón si nos visita. Com maior razão se ele nos visita. Con mayor razón si nos manda cartas. Com maior razão se ele nos manda cartas. Gracias, Padre. Obrigado, Pai. Porque en tu palabra que es prudente. Porque a sua palavra que é Es prudente. una palabra sabia. É uma palavra sábia. Que nos edifica. Que nos edifica. Hoy entendemos. Hoje entendemos. Solamente por tu gracia. Solamente pela sua Que graça. paternidad funciona de Que a cerca. paternidade funciona de Y perto. paternidad funciona de Que a lejos. paternidade funciona de Es la longe. palabra que A derramo. palavra que eu derramo. Para que Argentina abrace las naciones. Para que a Argentina se vai às nações. Porque es un propósito de Dios. Porque é um propósito de Deus. Gracias, mi Dios. Obrigado, meu Deus. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Denle un aplauso. Dá um aplauso caloroso, Fuerte. com forte. Aleluia. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Muy bien, muy Muito bien. bom, muito bom. Lo hizo muy bien. Ele fez muito bem. Lo hizo como para el Señor. Ele fez como que para o Senhor. Y todo lo que hacemos para el Señor, Tudo que nada nós es en fazemos vano. para o Senhor, Qué lindo. que lindo. Son nuestros hijos, São os nossos filhos, a cual le tenemos no confianza, qual nós temos confiança. la confianza de amor que el Señor nos ha dado, Confessa com amor que o Senhor deu como a cada uno de los por hijos. cada dos filhos. El Padre conoce rápidamente el Porque corazón o Pai conhece rapidamente o coração y le entrega el corazón al Hijo e entrega o coração ao filho y el Hijo le entrega el corazón e al o Padre. filho entrega o coração ao Pai. Hijo mío, Filho meu, dame tu corazón dá-me o seu coração y mira en tus ojos e olha nos seus olhos por mis caminos. pelos meus caminhos. Aleluia! Proverbios Provérbios 23, 26. 23, 26. Ahí en Proverbios, Aí Provérbios, que es un libro de paternidad, que é um livro da paternidade. los padres como Salomón, Os pais, como Salomão, que escribieron los proverbios, escreveu os provérbios. en un momento dado le enseña, No momento dado, ele ensina, como yo fui enseñado de mi como padre, eu fui ensinado do meu pai, no Dios que está en los cielos, não Deus que está nos céus, sino aquel padre senão aquele pai que le ministraba que me ministrava y en un momento dado, en un tiempo dado, num tempo dado, le dijo, dame hijo mío falou: dá-me o meu filho meu, tu corazón o seu coração y tus ojos e os seus olhos miren por mi trayectoria, olhem pela minha trajetória, miren por mis caminos. olhem pelos meus Si caminhos. me ha ido bien a mí, Se eles vêm a mim, te irá bien a ti, fala: venha a ti, te irá bien a ti, venha a ti, te irá bien a ti. venha até ti. Aleluya, Aleluia, aleluya, aleluia, Aleluia. aleluia. La razón. qué lindo, qué lindo.